Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. É um desafio contar um ano em 30 minutos, né? Eu vou fazer o meu melhor. Hoje à tarde eu estava orando e lendo algumas coisas que eu escrevi. E o que falar, né? Mas nós preparamos 2 canções e eu quero cantar uma no início e uma no final. E para cantar essa música comigo, a palavra de Deus diz que de manhã nós proclamamos a bondade de Deus e ao anoitecer a sua fidelidade, né? Então eu chamei minha companheira de guerra ali para cantar a fidelidade de Deus nesse anoitecer antes da gente começar a ministrar, né? Porque eu vejo assim, Deus é fiel. Não importa o que Ele pede, não importa como Ele faz, Ele é fiel, ainda que a gente não entenda. Essa frase se tornou tão comum, né? Tudo quanto é carro, tudo quanto é coisa, que ela perdeu um pouquinho da profundidade dela, né? A fidelidade de Deus. Quando você usa uma aliança e sabe que aquela pessoa é fiel a você, você não se preocupa com o que ela está fazendo, onde ela está, não é assim? Nós temos uma aliança com Deus, muito mais forte do que essa. Uma aliança de sangue, de amor, de eternidade. E nessa aliança a fidelidade de Deus sustenta todas as coisas, né? Então nós vamos cantar. Eu queria que você estivesse mesmo em espírito de oração, para juntos nos prepararmos para o que Deus quer falar conosco nessa noite aqui, né? A bondade, eu acho que eu fiquei pensando que o meu testemunho é sobre a bondade de Deus. É sobre a bondade. Deus é bom. Eu já falava isso, agora então eu vou morrer de repetir. Deus é bom. Não importa o que você esteja vivendo ou compreendendo, Ele é bom. Ele é tão bom. E a sua bondade é que nos sustenta, e Ele é fiel em todas as coisas. Então nós vamos louvar o nome do Senhor. Porque Ele é soberano, nada sai do seu controle. Sua fidelidade expressa a perfeição do seu poder. Ele é fiel a mim. Ele é fiel a mim, fiel por natureza do seu próprio ser, por realizar em mim o seu querer. Ele é fiel a mim, Ele é fiel a mim, independente do que sou e quanto sou, fiel a Ele, Ele é fiel a mim. Deus é fiel, mesmo quando Ele não dá o que eu quero. Porque Ele é soberano, nada sai do seu
controle. Sua fidelidade expressa a perfeição do seu poder. Ele é fiel a mim, Ele é fiel a mim, fiel por natureza do seu próprio ser, por realizar em mim o seu querer. Ele é fiel a mim, Ele é fiel a mim, independente do que sou e o quanto sou, fiel a Ele, Ele é fiel a mim. Ele sempre é fiel no que Ele dá. Ele sempre é fiel no que Ele pede. Ele sempre é fiel no que Ele faz. Ele sempre é fiel e eu preciso ser sempre fiel. Quero ser fiel a Ti, quero ser fiel a Ti, que seja o real desejo do meu ser por toda a minha vida. Quero Te ser fiel a Ti, quero ser fiel a Ti, que seja o real desejo do meu ser por toda a minha vida. Fiel a Ti, quero viver por toda a minha vida. Fiel a Ti, quero viver por toda a minha vida. Fiel a Ti, quero viver. Amém? Vamos orar? Amém? Vamos orar. Pai, declaramos aqui a Tua fidelidade. E declaramos aqui também, Senhor, que queremos ser fiel a Ti como o Senhor é a nós. Dá-nos a graça de compreender a Tua fidelidade, Senhor, ainda quando nós não recebemos o que queremos ou quando não conseguimos entender os Teus propósitos, Senhor. Ainda assim o Senhor permanece fiel. Que nessa noite aqui a Tua fidelidade, ela seja marcada nas nossas vidas, a Tua bondade, meu Pai. E que cada um de nós, Senhor, que está enfrentando algo novo, um vale, um deserto, Senhor, nós possamos saber que o Senhor é fiel dentro do deserto. E que ainda que a gente não consiga compreender, o Senhor tem Teus planos de paz para nós, Senhor. Fala com o Teu povo nesta noite reunido aqui. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas e que em tudo nós possamos Te bendizer e Te honrar, Senhor. Oramos assim, Te dando liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou ler alguns versículos durante a palavra que eu vou ministrar, então se você puder manter sua Bíblia com você. Eu acredito que muita gente saiba, né, partes do que aconteceu comigo em 2011, né, o ano passado, mas eu vou começar meu testemunho no finalzinho de 2010, no nosso congresso de louvor e adoração. Eu vinha fazendo um tratamento de hormonal e de útero. Fazia tempo que eu estava tratando alguns miomas e algumas coisas, e eu vinha fazendo um acompanhamento médico com a ginecologista, sério mesmo, cada 6 meses e tal, por causa dos sangramentos e tudo mais que eu tinha.
Quando foi no Congresso de Louvor e Adoração em 2010, que nós ministramos sobre o tabernáculo de Davi, aquele dia foi um dia de muita luta para mim, porque fisicamente eu me abati muito naquele dia. Fisicamente fazia 1 ano que eu não tinha sangramento, e naquele congresso eu tive um sangramento, e no meio do congresso eu comecei a sentir uma bola aqui desse lado. Era como se eu tivesse uma bola mesmo dentro de mim. Conforme eu me mexia, eu me abaixava, eu sentia aquela bola. Foi no congresso que eu percebi isso. Era outubro de 2010. Finalzinho de outubro, né? Dia 31, que foi Halloween. Quem participou lembra? Nós fizemos uma intercessão pela noite do Halloween e tal. Então, em novembro, eu marquei um retorno com a ginecologista. Aquilo era novo para mim, aquela bola que eu sentia. E ela pediu mais um ultrassom, então, fazia já uns 6, 5 meses, ela pediu ultrassom. Eu fiz o ultrassom e a médica do ultrassom, ela não conseguia achar meu útero. Ela dizia para mim, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, eu não estou achando o teu útero. Não tinha mesmo, era tumor, tudo tomado. E aí, eu voltei na ginecologista, ela pegou os exames, ela olhou. Aí ela disse assim, olha, é o seguinte, você está com um cisto gigante no útero, no ovário esquerdo, e nós precisamos tirar isso aí urgente, não tem mais jeito. Essa bola que você sente é esse cisto. Então, a gente vai fazer uma cirurgia, nós vamos cortar esse cisto, né? Vamos cortar e tentar tirar, não extrair o ovário e tal. Aí eu falei ainda para ela assim, olha, faz tantos anos que eu estou lutando com esse negócio que você pode fazer o que você quiser. Tiver que tirar o ovário, o útero, tira tudo, porque eu já estou muito cansada de lutar com isso. Ela falou, tá bom. E ela não entendeu, eu acho, a dimensão do negócio, né? Porque ela me operou em Louveira. Nem tem UTI em Louveira, né? Pela Vimed. E ela disse para mim, olha, eu estou mais acostumada lá e tal, não tem UTI, mas é uma cirurgia simples, é uns 40 minutos e tal. Tudo bem, você tem segurança e tal? Ela falou, tenho, estou acostumada a fazer essa cirurgia. Tá bom. Aí fui para Louveira. A minha filha casou dia 4 de dezembro, eu não posso passar esse fato inusitado. E no dia do casamento dela, eu tive muitas dores. Eu estava tomando Buscopan composto para aguentar, não ter dor. Eu não queria ter dor naquele dia, então eu tomei 2 Buscopan antes de sair de casa. Falei, nada vai me atrapalhar nesse dia que é abençoado. Né? Eu não tinha ideia mesmo. Né? Pus uma cinta, porque o meu abdômen já estava inchado, e eu achava que era um cisto. Aí, dia 4, ela casou, dia 16 foi a cirurgia, 16 de dezembro. Ela voltou de lua de mel, né? A gente foi buscar, tal. Dia 16 foi a cirurgia. E a cirurgia de 40 minutos foi para 1h30. Ela se assustou, ela não esperava. A hora que ela abriu, o cisto não era um cisto. Era um tumor maligno no ovário esquerdo. Ele foi comendo, porque o tumor de ovário, depois eu fui vendo como é que acontece, ele vai se expandindo pela região toda aqui do ventre da mulher. Ele vai, e principalmente nós temos uma membrana que chama peritônio, ela é que nem uma gelatina em volta, assim, né? E ali é como se caísse tomatinho na horta. Aquilo espalha e vai muito rápido. Eles têm uma preocupação, a gente não tem ideia até a gente conseguir entender um pouco, estudar um pouquinho, pesquisar, sei lá. O tumor de ovário é um do tipo de câncer que os médicos mais têm preocupação, porque é difícil segurar. Ele se espalha muito rápido. E realmente todo mundo que eu chegava era um desespero total dos médicos, porque eu não tinha começado a químio. Porque, na verdade, as células elas vão se reproduzindo rápido, elas vão tomando. E chega um momento que não tem mais como fazer. Não dá para lavar, não dá para fazer nada. E, no meu caso, foi tão interessante que centralizou. De um ovário, passou para o outro.
Aí, mas comprometeu tudo, colo, trompas, o próprio útero não tinha nada, engraçado, né? Ele que eu pensei tanto, cuidei tanto, ele não tinha, mas ele estava totalmente comprometido e aí encostou na parede do intestino também. Então, no dia 16 eu fiz a cirurgia, foi tudo para biópsia, ela ficou preocupada, ela não me disse, ela queria acho que eu me recuperasse melhor, mas ela falou para o meu marido, ela só dizia assim, a cirurgia não estava bonita. A cirurgia não estava bonita. Mas no dia 4 de janeiro, ela recebeu a biópsia, ela ligou e pediu para nós, vocês podem vir aqui, a gente está aqui, o médico acompanhante também estava. E a gente foi. E, na verdade, você recebe um chamado do médico que te operou porque a biópsia chegou. Não é assim, né, tão simples, alguma coisa tem. Mas é difícil você, no caminho, pensar assim, ela vai me dar uma notícia que eu tenho alguma coisa mais séria, né? Isso aí sendo sempre na casa do vizinho, né? Na sua não vai chegar essa notícia. Não é essa sensação que a gente tem? O vizinho pode receber essa notícia, eu não, né? Deve ser uma infecção, deve ser qualquer coisa assim, ela vai me pôr num tratamento, né? Estou precisando descansar mesmo, vou aproveitar e me tratar. Mas, de fato, quando eu cheguei ali, ela olhou bem nos meus olhos e a expressão que ela usou foi essa. O cisto não era cisto, era um tumor maligno. Na hora que eu ouvi aquilo, aí eu, totalmente ignorante no assunto, né, sem ter a mínima noção, falei para ela, mas você então tirou tudo? Porque ela falou, tirei. Falei, então você limpou, está tudo limpo. Ela disse, assim, ela deu uma risadinha e falou assim, não, querida, tumor de ovário não funciona assim. Corre, porque ele está se espalhando dentro de você. Ai, gente, aí a vida para. Sabe, irmãos, eu queria compartilhar algumas coisas que Deus me ensinou nesse tempo. E que eu estou guardando com todo zelo para não perder. Eu falei para o Senhor que eu pus essas lições numa caixinha preciosa e que de vez em quando eu quero olhar para essa caixinha para não perder. Muitos de vocês me conhecem bem há anos, sabe que mulher ativa sou eu. Eu sou daquela que não perco minuto para nada. Estou parada, aqui, meu Deus, já podia estar corrigindo prova, já podia estar fazendo boletim, já podia. Não, é o tempo assim, eu entrei num parafuso existencial, que a minha vida era em função do trabalho. Isso acontece no ministério também, irmãos. Eu não conseguia mais ler nada sem pensar em compartilhar. Eu não conseguia mais fazer as coisas só para mim, eu fazia para a igreja. Então, tudo que eu lia, tudo que eu pensava, tudo isso aqui é para o jovem, isso aqui é para o louvor, isso aqui é para isso aqui é para o culto da manhã. E eu entrei nisso. E o ano passado, né, foi o ano passado, janeiro de 2011, nós entramos numa campanha, o ano era ano de conquista. Quando Deus me deu essa palavra, me deu lá na Planalto, no dia do aniversário da igreja, o Senhor falou para mim assim, ano de conquista, é ano de guerra, é Josué que nós vamos trabalhar. O Senhor me falou muito claro comigo, há conquistas no mundo espiritual para vocês, para o ano que vem, quando eu compartilhei com o ministério, nós demos esse tema. Eu não sabia que a grande conquistadora do ano seria eu. Não tinha ideia. Mas quando você recebe uma notícia como essa, meu filho, o mundo para. O desespero do amanhã, a gente já tinha uma agenda toda montada. Fevereiro a gente já ia para os Estados Unidos fazer encontro de casais, dar aula. E eu estava com a agenda bem lotada já de aulas. E o jovem adolescente já com tudo evento marcado, né? Já tudo, vai começar o dia do TEL, o dia dos jovens, o dia do acampamento, tudo agenda. O que você faz com uma agenda dessa? Aí o Senhor, sabe quando você para e aí a sua agenda é sobreviver. Você levanta de manhã e pensa assim, meu Deus, a minha função hoje é sobreviver até o final do dia. Eu vou chorar mesmo, né, gente? Não tem problema não, né?
Mas isso é tão bom, porque tem coisas que a gente se mata para fazer. E o Senhor me mostrou isso, filha. As coisas não são, sabe, o urgente não é tão urgente. A gente se desespera, briga com família, discute com o marido, com o filho, por causa de horário, de agenda, sabe, de umas coisas que maltratam às vezes pessoas. E quando você tem uma notícia como essa, olha, corre, porque tem algo dentro de você que está te consumindo e te matando, e se não for correndo, você não consegue parar. Muda toda a coisa, cai o chão, cai, para. Só que a gente não vai receber, todo mundo não vai receber essa notícia. Então, não entra numa vida de escravidão do tempo, da atividade. Se eu não fizer, morre todo mundo. Não, ninguém morre se você não fizer. Eu descobri que a fila anda. Sabe? A fila anda. E a fila anda sem você. É duro, porque quando a gente tem uma enfermidade como essa, você para, o mundo não. O mundo anda. E tem que andar. E aí é quando você começa a ver até onde você é de fato influente nas coisas que você faz. Eu tenho 48 anos. Mas eu já tinha pensado assim, bom, porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, a Luísa está ali, né? Então pode até confirmar comigo, né? A morte é algo que vem, não tem como. A primeira coisa que eu perguntei para o Senhor foi isso: o Senhor vai me levar a Deus? Por quê? Mas foi uma experiência tão tremenda, porque de repente eu fiquei face a face com o meu Deus, sem ministério. Porque eu não podia me preocupar com o ministério, não dava. Eu marquei até algumas coisas, acampamento de criança, não sei o que, não consegui cumprir. E o Senhor falou para mim, agora não é hora disso. E eu insistindo em algumas coisas. Agora não é hora. O maior segredo da vida da gente é saber as horas certas que nós vivemos. Viver aquele momento, uma das coisas que eu falei para Deus, quando você vive esse tempo, você vive um tempo de perda, você vive uma série de coisas. E se você não souber viver isso bem vivido, isso volta. Então eu falei para o Senhor assim, Deus, eu quero olhar nos olhos dessa enfermidade, quero entender o gigante que eu tenho que vencer. Então, irmãos, eu não estou aqui para ensinar ninguém a enfrentar nada. Quem sou eu? Eu estou para compartilhar como eu enfrentei um dos maiores gigantes que na minha vida, que surgiu. Na época, no primeiro dia, no dia 4 de janeiro, o primeiro lugar que a gente passou foi aqui no IFC. E o Bispo Souza, a gente veio aqui porque a gente tinha que cancelar a nossa viagem para os Estados Unidos. Acho que nem dava 30 dias de espaço, a gente já iria antes. Então, foi a primeira coisa que a gente fez, passar aqui no IFC e pedir para o Souza cancelar a passagem, eu trouxe o atestado e tudo mais. E daí a gente começou a procurar o que fazer primeiro, porque quando você tem uma notícia dessa, para onde eu vou? Por onde eu começo? Não é? Não tenho ideia, a gente não tem. Eu não sabia nem o que era quimioterapia. Não sabia como tomava. Não tinha ideia. Entrava numa máquina, o que fazia? Quimioterapia é um remédio que se aplica na veia da gente. A rádio é no local, a químio não. A químio você toma, normalmente a gente toma na mão, né? Então, não sei, acho que a Luísa ficava lá também, né? 4 horas lá, punha lá na veia, 4 horas, eles vão pondo lá antialérgico, não sei o quê, e você fica ali. O dia até que você não sente tanto, mas no dia seguinte, meu amor amado, é só o Senhor e a gente. É muito ruim. A quimioterapia, ela faz cair o cabelo, no meu caso, não sei em todos, por quê? Porque ela mata as células rápidas. A médica me explicou.
As células cancerígenas, elas se reproduzem muito rapidamente. Elas são velozes. Falei, então, tinha tudo a ver comigo mesmo, era eu, né? Rápidas. Então, a químio, ela vai e mata as células rápidas. As células do cabelo, da unha, também são células rápidas. Como a quimioterapia não consegue identificar a célula boa de ruim, ela mata todas. Então, na verdade, não é que o cabelo cai, ele para de crescer. Porque o nosso cabelo, ele é constante, ele é uma troca constante. Cai, né? Você vê que cai, é o cabelo novo, vem vindo, a unha também, né? Saiu e volta. O que acontece? Ele para, ele estaciona. Então, como ele não cresce mais, ele não tem força, então ele vai cair. Ela me explicou tudo isso, mas eu ainda tinha esperança de que não caísse. A gente tem, né? E no dia 4 de janeiro, quando eu cheguei na minha casa, eu fui perguntar para o Senhor por quê. A gente cria na igreja umas certas bobeiras, gente, desculpa a expressão, que... Ai, não pergunte para Deus por quê. Não tem uns negócios assim? Não pergunte por quê. Naquele dia, eu não queria saber dessas bobeiras. Eu queria saber por quê. Por quê? Por que eu? Por que isso? O que é isso? Aí eu lembrei que Jesus falou na cruz, por que me desamparaste? Falei, ai Jesus, vou na sua, eu quero saber, eu preciso saber. Aí cheguei em casa, me tranquei no meu quarto, falei, Jesus, por que eu tenho que passar por isso? O Senhor vai me levar? É meu tempo, deu? E o Senhor falou comigo. O Senhor disse para mim assim, filha, eu escolho alguns para dar perfume. Essa é sua hora. A gente só dá perfume na hora que a gente é amassado. Todo perfume, ele é extraído, ele não é extrato? Não é? Não existe extrato, não existe perfume sem esmagar. Existe? Não existe. E o Senhor falou para mim, agora a sua hora de perfumar. Irmãos, aquilo foi tão bom para mim. Aquilo me deu uma força. Aquilo me deu uma coisa assim, Senhor, é verdade. Essa é a hora e vamos em frente. E eu propus no meu coração, se eu não conseguisse sorrir, mas que murmurar eu não ia. E eu quero perguntar para você, quando você passa por dificuldades, qual é o cheiro que você produz? Porque algumas pessoas, quando passam por dificuldades, é um horror ficar perto delas, é um cheiro tão ruim. É o cheiro da murmuração, né? Do palavrão, do não sei o quê, do falar mal, da maldição. Porque você dá nessa hora o que está dentro de você. E aí nós começamos a jornada. Eu escrevi algumas coisas, eu quero ler algumas coisas e eu marquei algumas datas. O Senhor me mandou escrever, eu fui obediente, não gosto muito. Mas eu marquei, eu não sou muito de diário, não tenho paciência. Já viu, né? Já comecei trocentos diários na minha vida, não terminei nenhum. Mas no dia 4 de janeiro foi isso, e na semana do dia 10, antes do dia 11 de janeiro, eu não vou mencionar nomes. Eu fiquei pensando, eu tenho aqui tantos nomes de tantas pessoas que me trouxeram palavra, bilhetes, não sei o quê, músicas. Eu seria injusta se eu falasse de alguns e não falasse de outros. Então eu vou dizer os irmãos e as irmãs. Quem foi sabe quem é. Porque eu não quero ter o erro de, magoar alguém. Então, um casal foi na minha casa e essa irmã, ela estava orando. E o Senhor deu um texto para ela, que era para me entregar, junto com uma canção. Então, eu quero que você abra em Jeremias 33:3, que esse é um dos textos que o Senhor me deu logo no início.
Eu tive também algumas canções que me acompanharam, que se eu conseguir lembrar, eu vou cantar uns trechinhos aqui. Esse é um texto de Jeremias, conhecidíssimo, mas foi esse que o Pai me entregou logo no início. 33:3. Vou ler o 2, tá? Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. E junto com essa palavra, ela colocou um CD. Irmãos, eu vivi coisas nesse um ano que eu vou ter muitas saudades. Sabe, Deus não põe a gente em situações difíceis à toa. Deus tem propósitos. Ele cria, Ele gera situações com você que você nunca viveria de outra maneira. Eu tive visitas na minha casa de orar junto, de chorar junto. Eu chorei com muita gente. Eu cantei com muita gente. Eu orei, pessoas vinham na minha casa, a gente começava, virava reunião de oração. Eu tive tanta experiência. Eu vivi um lado, eu sou muito prática, então eu dou pouco valor a algumas coisas. Eu não conseguia entender. Agora eu estou começando a compreender o valor de um bilhete. Que às vezes eu estava na minha casa, e o Emerson chegava de uma aula do IFC ou de um culto da igreja com um bilhetinho assim, eu tenho todos guardados. Um bilhetinho, junto com um bombom, de alguma irmã ou algum irmão que dizia, olha, estou orando por você, você é importante. Você não tem ideia do que isso é. Você não tem ideia, faça. Às vezes nós temos desejo de fazer uma coisa simples assim para alguém, e a gente fala assim, que bobagem, né? Um bilhetinho. Para quem está vivendo, não é bobagem. É algo tão forte. Eu nunca dei muito valor para flor, né? Meu marido sempre fala isso, que ele me dava flor, e nunca sabia que eu não dava muita bola, né? Até chá de mulher, eu falava, Rosana, dá flor não, vamos dar um negócio que a mulher usa depois, e tal, e não sei o quê. Só que no dia que eu fiz a segunda cirurgia, porque daí eu fui passando por uma trilha, eu fiz 3 quimioterapias, uma segunda cirurgia e mais 4 químios. Então foram 7 quimioterapias e 2 cirurgias em menos de um ano. E quando eu fiz a segunda cirurgia, ela foi de comprido, porque a primeira foi como cesárea. Então eu não senti tanto. Mas a segunda, ela pegou até aqui em cima. Eles tinham que chegar aqui em cima nos linfonódulos, nunca sei falar isso. E tinham que lavar tudo aqui em cima. Então, essa cirurgia, eu fiquei 5 dias no hospital. Era para ficar 7, eu sei lá, por cargas d'água, me mandaram embora antes. Eu dei glória a Deus. Só que eu tinha tanta dor, eu não tinha posição para ficar, porque não dava para ficar reto por causa do corte. Então, eu cheguei na minha casa, eu nunca saí de um hospital de cadeira de roda de precisar. Naquele dia eu tive que sair, eu não aguentava andar. Né? E eu lembro que quando eu cheguei na minha casa da segunda cirurgia arcada, porque a dor é muito grande, você tem medo de fazer isso aqui, dá a impressão que você vai se quebrar, né? Eu vou cortar, vai rachar. Então você fica assim, eu cheguei na minha casa e tinha um ramalhete de flores que a igreja tinha mandado para mim. Eu não sei descrever o que significou aquilo. Não sei. Eu só sei que hoje eu fico mandando flor para o povo. Às vezes a gente tem que viver o outro lado para entender algumas coisas. E para valorizar coisas pequenas, né? Que são assim. Mas o Senhor disse, invoca-me. E Ele me deu aquela canção que a gente está cantando na igreja aí, que eu mandei alguns ministros de louvor. Invoca-me
e te responderei. Conhece a música? Espera, descansa o coração, porque eu bem sei o que penso de ti. Descansa e te darei o melhor. Mais ou menos assim, né? Nas águas bravias do mar, descansa a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já respondi. Não, eu já recebi e te responderei com poder. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. E eu fiz dessa música, eu comecei a cantar essa música na primeira pessoa. Essa música ela me acompanhou bastante. Quando eu ia fazer as tomografias, eu cantava essa música. Tu és o Senhor que me cura, Jeová Rafa, o meu Deus, que cuida de mim e nunca me abandonará. Coloco a minha fé em teu nome e faço uma prova de ti. A minha oração tu já recebeu e me responderá com poder. Eu não sei quantas vezes eu cantei isso, desse jeito. Eu tomei aquela música para a minha vida, eu tomei esse texto para a minha vida e falei, Senhor, o Senhor quer me revelar coisas profundas e o Senhor está me levando a lugares profundos. Irmãos, há momentos na vida da gente que Deus, você vem subindo, você vem caminhando com o Senhor, e em alguns momentos, Deus olha para você e diz assim, agora é hora de subir um degrau. Você quer vir? E muitos de nós não entendemos isso. Não se sobe degrau vivendo as mesmas coisas. Às vezes a vida da gente dá uma guinada, não dá? Muda, e você fica perdido, atordoado, porque a segurança que você tinha se foi. Não precisa ser fisicamente saúde, pode ser em qualquer área. Algumas situações, o Senhor, Ele vai chamar você realmente, porque hoje eu entendo assim, Deus me chamou para um tempo maior com Ele. É maluco eu dizer isso. Eu não creio que nós temos que ficar enfermos, eu não tenho, ao contrário, hoje eu sou curada. Passei por todo o processo e os médicos ficaram impressionados de como a quimioterapia fez, efeito, de um jeito que eles nunca imaginavam. Eu escrevi aqui, eu fiquei 50 dias sem tomar a quimio, os caras estavam desesperados. Eu não tive um médico que me acompanhou, por quê? Logo no começo, o nosso convênio negou as tomografias e as químios. Eu não podia fazer. Foi outro nó. Numa hora dessa, você está com a cabeça a 1000, o convênio não dá. E onde eu vou fazer essa tomografia? A quimioterapia, então, para pagar, não é muito cara. Aí, o convênio não cobre. E eu tive que ir por caminhos que eu jamais iria se eu não tivesse esse não do meu convênio. E às vezes as pessoas ligavam, põe o convênio no processo, não sei o quê. Eu falei, meu filho, a porta que Jesus fechou, eu não vou arrombar com o pé. Eu não vou bater o pé na porta fechada por Deus, não vou. Ele vai abrir. O Senhor falou para mim, que era essa, Ele ia, invoca-me e eu te responderei. Aí, nesse meio de busca, quimioterapia, onde é que vai ser? Não tinha. Eu fiquei um tempão, pra você ter noção. A minha primeira quimioterapia, eu fiz no dia 5 de março, quer dizer, um mês depois isso aí era uma coisa louca. Tinha que ter começado ali na semana, entendeu? Eu levei um mês para começar. Todo mundo que eu conversava, os médicos, falavam, meu
não é possível. Toda guia, eu tinha coleção de guia. Eu saía de todos os oncologistas com guia para químio urgente. Não tinha. Como urgente? Aonde que eu vou com isso aqui urgente? Né? Aí, ó, o Enéas até foi no... Estava aqui, ó, coleção de guia. Acho que eu tinha umas 4. Se aquilo adiantasse, estava lá. Aí o Senhor me deu um texto, um outro texto, que me acompanhou, e eu acho que ele é para a minha vida, até para o meu temperamento. Ele está em Isaías, se você puder abrir, por gentileza. Capítulo 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseste. Veja só, na tranquilidade, né? A minha versão dizia: no sossegar e descansar está a tua força. Israel não quis, mas eu disse para Deus: eu quero. Eu quero aprender a sossegar. Gente, força no descanso. Na batalha a gente pensa que a força está na luta, né? Vamos para cima. Nesse momento Deus me mandou ter tranquilidade e descanso. Bom, abriram-se as portas, eu fiz as 3 químios e fui parar lá no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, o IBCC. E eu não tive um médico, porque 3 químios eu fiz em Paulínia, passei por 2 oncologistas, um foi passando para o outro pelo INSS. Nesse meio termo, abriu a porta no IBCC. Eu passei para lá, o médico que me atendeu, ele era um oncologista com pós-graduação em tumor de ovário, lá nessa parte de oncologia de ovário. Bom, passei por ele na cirurgia. A cirurgia foi um vale dentro do vale, foi uma coisa segunda, e aí depois dele passei para outro médico dentro do IBCC, mais 2, na verdade. Então eu não tive um médico que me acompanhasse, me sossegasse, cada um que eu chegava andar aquele quilo de exame, porque eu já sabia quem será hoje. Começa tudo de novo. Então, gente, para quem passou por isso, essa é uma coisa, é uma insegurança muito grande. Você não tem um cara que está te seguindo, ninguém sabe, eu tenho que começar tudo de novo. E o Senhor falou: no descansar e no confiar está a tua força. Tá bom, Senhor, eu vou descansar e eu vou confiar. É fácil, irmãos? Não é. Mas é mais difícil você se entregar para a dor. Quando eu estava na sala da tomografia, primeira tomografia que eu fiz, o câncer bombando, a igreja orando, comecinho, lá, 20 de janeiro mais ou menos. Eu fiquei naquela sala de tomografia, o Hermes estava comigo, aí ele foi na casa da irmã dele, que morava próximo, buscar uma blusa, que era muito frio, eu fiquei sozinha. Nesse meio tempo eu falei assim: Senhor, eu vou entrar naquela máquina, e o Senhor pode agora curar, o Senhor pode arrancar todas essas células, o Senhor pode matar, queima todas essas células. Eu vou entrar naquela máquina e um milagre pode ser, e eu creio que o Senhor pode fazer. E eu ouvi o Espírito Santo me perguntar: e se eu não quiser? E se eu quiser tratar você e a minha igreja através disso? Você vem? E o Senhor disse para mim: eu quero que você entre numa trilha de renúncia. Você vem, filha? Irmãos, desse jeito.
na sala de tomografia. E eu falei para algumas pessoas isso, algumas pessoas sabem disso, porque eu falei, eu quero falar antes, eu não quero contar lá no final, eu quero contar antes. Vocês vão entender, eu não vou ser curada por um milagre imediato, mas eu não vou morrer, porque ali eu entendi. Ali o Senhor me falou, é uma trilha. E você entra, porque no final você vai sair com uma unção dobrada. Mas você vem, filha. Eu que ia falar para Deus? Eu falei, Senhor, eu nunca te disse não, não é agora que eu vou te dizer. Eu não queria passar por isso, mas é isso que o Senhor quer. Ele disse, eu quero uma trilha. E aí, quando nós começamos a ir nos médicos, teve um deles que ele fez um desenho. Ele fez assim, você vai fazer, eu estava num ângulo assim, ele fez no papel, 3 quimioterapias, uma cirurgia e mais 3 químios. De onde eu estava, o Senhor olhou, falou no meu coração assim, essa aí é a trilha. E você vai entrar. E eu fiquei esperando a primeira químio que nem está na... Sabe aquele cara que fica na linha de chegada, de partida, esperando o negócio, não, a químio não soltava nunca, ninguém liberava. E eu falava, meu Deus, negócio, quando é a linha, né, a largada desse negócio, vamos Jesus. Só que quando você começa é um esquema. Eu falo, pessoal, cadê o senhor Lula? Ele sumiu, né? Desapareceu da mídia. Não fica, irmãos, porque a quimioterapia é um negócio tão... duro, você não fica no meio do povo. Você tem que se recolher. Não, você não aguenta. Pode ver que o povo está tratando, some. Depois de um tempo aparece, é bonito de cabelo. Ó. E eu entrei na trilha. E minha família entrou junto. Eu não entrei sozinha. E a igreja entrou junto. Eu sei que a igreja entrou. Eu não tinha ideia de quanto eu podia tocar a vida das pessoas. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia de quão forte era a minha figura para algumas pessoas. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia como o que aconteceu comigo abalou fé de gente. Restaurou fé de gente. Eu brincava com Hermes e falava, nossa, as cavernas estão se abrindo. Está ligando gente da época do Bolinha aqui. Gente que me ligava, preciso ir aí, quero te ver, é verdade. É verdade. É assim, eu acho que as pessoas tinham uma ideia, e têm uma ideia da gente, como pastores, líderes, como os intocáveis. Mas a gente não é. Você também não é intocável, mas a diferença é como você passa pelas coisas. Eu escrevi algo aqui, que eu quero... até mencionar esse eu vou, porque eu aprendi com o meu apóstolo. Eu escrevi aqui. Eu não tinha feito a segunda cirurgia ainda. Eu consegui ir ao acampamento dos jovens. E aí eu escrevi aqui, ó, eu estou há 50 dias sem a químio. Para a medicina isso é terrível, porém eu tenho tomado a minha própria químio. Todos os dias eu imponho as mãos no meu ventre e digo, câncer, sexe, você hoje está mais morto do que ontem. Porque eu tinha que fazer a cirurgia, então eu não podia fazer as químios. Tinham 50 dias, e sair para quem está com tumor de ovário é um negócio, meu Deus, vai cair o mundo. No descansar e confiar. Está a tua força. Ele é fiel. Essa trilha foi mesmo. Na segunda parte, em agosto, quando eu voltei para o médico, o outro, levo tudo, converso tudo, o cara olhava os exames e falava assim para mim. Aliás, era uma mulher. Olhava, ela falava assim, mas você tem o primeiro exame que prova que você tinha lá o carcinoma, não sei o que tem. Estava equipada. Aí tirava lá, dava para ela. Ela falava, olha, se eu não tivesse visto esse exame, eu não acreditaria que você tem alguma coisa. Porque veio tudo negativo da cirurgia.
Aí eu falei para ela, então agora não preciso fazer químio. Ela falou, não, ainda vai ter que fazer 6. Gente, aquele dia eu saí de lá acabada. 6, mas o cara falou 3. Não, mas nós vamos ter que fazer 6. Eu cheguei em casa, peguei a minha agenda e joguei no lixo. Que até ali eu estava mantendo a agenda na esperança de alguma coisa. Joguei no lixo a agenda, falei, acabou aqui. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu cresci de um outro lado. Eu cresci no conhecimento de Deus como pessoa. Eu me achei como gente, não a serva, mas a filha. Não aquela que precisa trabalhar para agradar a Deus, mas aquela que é, e Deus se agrada de quem é. Eu tive uma identidade com Deus de filha e pai, que eu nunca tinha tido na minha vida. Deus me parou para esse tempo com Ele. Uma intimidade com Ele. Eu entendi aquele versículo que fala que não há outro bem além de ti. E não há mesmo. Porque quando você recebe uma notícia como essa, você enfrenta algo que é de morte, um acidente, alguma coisa, só sobra você e Deus, meu filho. Ninguém vai com você. Não vai. Sua família não vai. Seu ministério não vai. Quando você se apresenta a Deus, e pode ser que Ele queira te levar, é entre Ele e você. Você olha nos olhos dele, Ele olha para você, não sobrou mais nada. Ele é o nosso único bem. Porque Ele é a única coisa que sobrevive toda a eternidade. E a gente se mata aqui por coisas que não são. Eu estava dando aula essa semana lá nos Estados Unidos, um dia lá. Chegou uma irmã, apavorada, atrasada, e não sei o quê. Ai, pastora, para chegar eu tomei uma multa. E não sei o quê. Nervosíssima por causa da multa. A mulher chegou foi aquele tumulto, ela foi... Eu parada, olhando, nem estou me conhecendo mais ultimamente. Olhando a mulher, ela toda desesperada. Aí, e o guarda foi injusto, porque o guarda... metendo a boca do guarda. Aí ela toda esbaforida, aí eu olhei para ela e falei assim, irmã, a irmã tem condição de pagar essa multa? É muito alta? Não, não sei quantos dólares. A irmã tem condição de pagar a multa? Tem. Amém. Paga a multa, irmã. Na paz. Esse aí não vale esse estresse todo que você está, não. Você não vai trabalhar, Deus vai te dar saúde, você vai pagar a multa. Acalma teu coração, sossega. Eu estou igual o apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo ficou cego, ele não queria que todo mundo ficasse cego. Tem hora que eu falo assim, nossa, essa pessoa podia ter uma noticiazinha como eu tive, que eu ia ver que essa multinha não é nada. Aí ela parou assim toda lá, aí ela ficou olhando para mim e falou, é mesmo, né, irmã? Irmã, eu venci um câncer, você não pode pagar uma multa. O que é o Deus que mata um câncer, não é um Deus que te pode fazer pagar uma multa? Você tem contas para pagar? O que você tem? Qual é a maior preocupação na tua vida hoje? Irmãos, eu cheguei num ponto que eu não tenho medo das coisas. Fosse uns anos atrás, estava morrendo de medo de dar esse testemunho. Não parece, né? Eu parei e falei, não, eu escondo bem. Hoje eu não tenho medo mais. Eu cheguei perto do que seja, que é o pior? É o pior? O pior não é pior, é melhor, porque você vai chegando tão perto de Deus, que eu cheguei um dia, eu falei para o Emerson assim, olha, eu sou nova, tudo bem, 48 anos, mas eu já fiz bastante. Eu olhei para os meus jovens trabalhando, fazendo trabalho, vi o grupo de louvor ministrando, todo mundo fazendo, aqueles que eu treinei nos campos de batalha, lutando, as meninas de TEL, de departamento, tudo andando sem mim. Falei, olha aí, a fila andou. Jesus, se eu for embora, está tudo de paz, de boa. Eu só não fui porque Jesus não quis, irmãos. Ele não quis. Ele tem promessas, ele quer outras coisas de mim. Então eu fiquei para servi-lo. Você está aqui, ele não te levou ainda, porque tem propósito, porque ele ama tanto você, que se ele pudesse levar você, a morte não é um negócio, meu Deus, não. É estar com Deus. Eu me vi tão pronta para isso.
Vive tão sem mistérios para isso. Depende para o que você vive, meu querido. Ou para quem você vive. Eu esqueci de trazer, eu tinha que ter trazido uma capa. Eu esqueci, porque nós estávamos ensaiando uma música lá, mas eu queria encerrar meu testemunho com isso. Eu sinto assim que, na minha vida, eu ainda estou saindo da trilha. Eu entrei, e para entrar na trilha a gente se curva, né? A gente se curva, não dá para passar reto. O Senhor me fez, se eu me esvaziar, e é como se eu tivesse assim, uma capa, nós vamos, na nossa vida cristã, nós vamos tecendo uma capa de autoridade espiritual. Não importa se você tem ministério forte, você tem uma autoridade espiritual, você tem uma capa, tá? Então, o Espírito Santo vai te dando aquela capa. Chega um momento, e talvez você esteja vivendo, já viveu, ou vai começar a viver, onde Deus fala para você assim, olha, eu quero trocar essa sua capa. Ela está bonita, mas ela está já ficando envelhecida, vamos trocar. Então, filho, vem aqui. Entra numa trilha de obediência à minha vontade aqui agora. Me entrega essa sua capa. E entra vazio. Quero perguntar para você, como são suas orações ao Senhor? Porque as minhas eram orações de serva. Eu só orava pela obra. Deus, esse aqui, aquele lá, os jovens, isso e aquilo. Eu não tinha muita oração de filha. E hoje eu tenho prazer de ter tempo com Deus. Hoje, se eu tenho que ir a um médico, esperar um pouco, eu não é aquela neura doida de ter que levar coisa. Não, hoje eu tenho o Senhor, eu fecho os meus olhos e penso, Pai, nós temos um tempo juntos aqui, eu e o Senhor, e eu quero te dizer, obrigada, Senhor, por mais oportunidades de vida que o Senhor me deu, o que o Senhor quer de mim hoje. Mudaram muitas coisas dentro de mim, eu sou outra, eu vivi 10 anos em um. É louco o que eu vou dizer aqui, irmãos, mas eu seria uma pessoa manca sem o que eu vivi o ano passado. Faltava isso, faltava essa sensibilidade. Faltava, e Deus sabia que faltava. E quando você tira a capa para entrar na trilha, do outro lado o Senhor vai para lá e Ele começa a bordar a capa e a renovar. Mas você vem passando na trilha, enquanto Ele borda e renova, você está lá, meu filho, no sufoco mesmo, desertão. Ele está cuidando de você, mas você está vazio. E sabe por que tem tanta gente? Opa, que rolou aqui, pisei errado. Por que tem tanta gente que não tem capa nova, tá na unção de 10.000 anos atrás, né? O óleo da coxinha de quando, né? Aquela coisa do óleo velho, né? Já viu o bar que vai lava a coxinha, faz a coxinha, frita a coxinha, 15 dias o mesmo óleo, né? Tem gente que está nesse óleo aí. Porque quando chega esse momento onde Deus diz assim, tira a capa, porque eu quero uma nova experiência com você. A pessoa não se rende. Ela entra e sai amarga, revoltada, do mesmo jeito. Depende de você. Eu tenho um ex no meu currículo. Eu falava para o meu marido, eu não sou ex nada, porque já viu que vai dar testemunho, o cara é ex-presidiário, enche, né? Eu não era ex nada, eu me converti com 15 anos, e nunca fui ex nada, agora eu sou ex-cancerosa. Que título! O Senhor matou a morte dentro de mim, né, Rosana? E eu tenho uma capa nova de autoridade sobre a minha vida.
Porque aquele dia, naquela sala de tomografia, eu disse para o Senhor, sim, eu vou entrar nessa trilha. Essa trilha foi dura, uma das piores da minha vida. Mas o Senhor esteve comigo em cada momento. Meu querido, quero perguntar para você, será que Deus está te chamando para uma trilha de renúncia? Será que você está enfrentando uma situação e você está dando murro em todo mundo e não está deixando Deus trabalhar você lá dentro? Porque enquanto eu agrido os outros, eu não mudo. Se os outros estão errados. Quando Deus põe você numa trilha, não é os outros que Ele quer mexer, é você. É claro que Deus mexeu com muita gente, mas em primeiro lugar era comigo. E eu quero pedir ao Espírito Santo que nessa noite, Ele dê a oportunidade de você se render a Ele. Quero que você fique de pé, eu quero fazer 2 orações. Minha família pode vir para cá, que nós vamos cantar uma música especial. Eu quero que você feche os teus olhos, por favor. E primeiro eu quero fazer um convite a você, que está aqui nesta noite, mas que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus de todo o teu coração. Talvez você até venha à igreja, mas ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma oração, a entregar a sua vida a esse Deus fiel, que te sustenta, que está com você e talvez você nem saiba. Então eu quero pedir, vou fazer uma gentileza, pedir para a igreja fazer a gentileza de repetir essa oração comigo, todos nós. E você, que quer receber o Senhor Jesus na sua vida, faça essa oração com fé, como se essas palavras fossem as suas. Porque o Senhor Jesus está vendo o teu coração e Ele quer entrar dentro de você. Ele quer tomar conta da tua vida, Ele quer te sustentar, Ele quer te dar essa força que Ele me deu, para você enfrentar o que você tiver que enfrentar. Então, igreja, vamos orar, todos nós. Quero que você diga assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abro o meu coração para receber o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa meus pecados e entra na minha vida. Eu te entrego o meu senhorio e te peço que o Senhor venha reinar sobre mim em todas as áreas da minha vida. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você que fez essa oração hoje pela primeira vez, eu quero te dar um presente. Então, se você fez essa oração, queria que você viesse aqui, que eu quero te entregar esse livrinho. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida a Jesus? Tem alguém? Não? Tem mais alguém? Amém. Vem aqui, por favor. Quero orar pela sua vida, tá bom? Vamos orar, estenda as suas mãos. Senhor, nós abençoamos o teu filho nesse momento e te agradecemos, Pai, por essa decisão que ele tomou no teu altar. Obrigada, Senhor, escreva o nome dele no livro da vida, Senhor, e que essa decisão seja firme. Firma os pés dele na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe o Senhor, viu? Eu queria que um homem viesse aqui dar um abraço bem gostoso nele. Vem aqui um irmão rapidinho. Aê, vem cá. Receba esse abraço como da igreja, viu? Seja bem-vindo ao reino de Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor?
Aleluia, Jesus. Aleluia. E agora eu quero falar com você, meu querido. Pode voltar para o seu lugar, obrigada, viu? Que está lutando com Deus. O que de repente está aí, já até entrou na trilha, mas está numa luta. Vamos nos render? Você quer se render ao Senhor, à sua vontade, crer na fidelidade dEle? Quero te convidar a orar ao Senhor. Eu fiz uma oração, lendo um livro que me deram nesse meio termo, chama O Doador de Sonhos. E eu vou ler essa oração e quem sabe você quer repetir comigo. Eu fiz essa oração, até escrevi aqui nesse caderno. A minha oração foi assim: eu dou permissão a Deus para fazer sua obra, pelo tempo que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, a fim de mudar-me o mais profundamente que Ele quiser, para preparar-me para o seu grande sonho. Senhor, por favor, torna-me a pessoa que preciso ser para realizar o sonho que Tu me criaste para realizar. Para ser essa pessoa, eu tive que enfrentar esse câncer. O que você está tendo que enfrentar para ser o grande sonho, para Deus realizar o grande sonho dele na tua vida? Entenda. Eu quero convidar você a fazer esta oração. É forte, muito forte. Por isso, eu vou fazer pausadamente. E aqueles que quiserem, façam. Agora não vou falar para todos fazerem. Vou dizer, fecha os teus olhos. E se você desejar que Deus te torne a pessoa que Ele quer para realizar o seu sonho, você repita baixinho aí no seu lugar esta oração. Em nome de Jesus, diga assim: eu dou permissão a Deus para fazer a sua obra em mim, pelo tempo que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, a fim de mudar-me o mais profundamente que Ele quiser, para preparar-me para o seu grande sonho. Senhor, por favor, torna-me a pessoa que preciso ser para realizar o sonho que Tu me criaste para realizar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar. Nós preparamos um cântico de alegria, que se chama O Dia da Vitória. E nós, como família, aqui queremos celebrar ao Senhor. Nós trouxemos um instrumentinho novo aí chamado ukulele. E eu vou tocar castanhola, imagina. Quando, uma das vezes, uma irmã teve uma visão comigo e com a minha família. E ela via a gente numa arena. Era uma arena muito grande e havia, assim, anjos assistindo a gente e a igreja também assistia. E nós, como família, a gente adorava o Senhor no meio da arena. E daí as pessoas, depois elas começavam a descer da arquibancada e se unir a nós em adoração. Então eu creio que esse foi um tempo também, porque a arena não é lugar de show, é lugar de luta, né? Não era um palco, era uma arena. E eu creio que Deus usou a minha família para isso também. Para chamar a igreja para uma vida de adoração, independente de circunstâncias, né? Minha filha é ministra de louvor. E o grupo de louvor, meus filhos, meu genro, minha norinha.
Em nenhum momento eles pararam de ministrar na igreja, né? E para mim isso foi muito bom. Foi uma alegria para o meu coração saber que eles também creem num Deus fiel. Há anos atrás, meu marido passou por um problema na medula, uma cirurgia, e ele mesmo diz, né, que naquela época eu era ministra de louvor. E eu propus no meu coração de não parar de ministrar na casa do Senhor. E 20 anos depois, não é nem isso, acho que uns 15 anos depois, a minha geração pôde fazer a mesma coisa, né? E não podia ser diferente. Nós queremos adorar o Senhor. E o cântico diz o dia da vitória. Fala da volta de Cristo. Mas para nós, hoje já é dia de vitória, né? Graças a Deus. Então nós vamos cantar um cântico que a gente cantava quando a gente era jovem. A gente ensinou para eles. E para adorar o Senhor, para encerrar esse momento. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra tem que espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória tem que virá, meu Salvador, se Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei. E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei. E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Olê! Amém. Glória a Deus. Próxima vez a gente sai um pouquinho mais.